Então, para começar, eu vou abrir aqui um arquivo novo, né? E eu vou começar com este nome. Nossa, o ideal é a gente nomear com o nome do cliente primeiro, performance. E não vou colocar fitness para não ficar muito extenso, vou colocar performance. E o que é esse arquivo? No primeiro momento, eu vou fazer um wireframe básico, né? O que é um wireframe? Vamos entrar na internet rapidinho aqui, vou mostrar para vocês vários exemplos de wireframes que podem ser feitos à mão, feitos por softwares. Existem até sites na internet que permitem que você crie wireframes gratuitamente. Vamos colocar aqui para buscar no Google. Você coloca website wireframe. Olha só. Aqui entrou. Vou colocar em imagens. Olha lá. Então temos desde wireframes feitos com softwares até wireframes feitos à mão. Ó. Aqui tem um exemplo de um wireframe feito à mão, com papel quadriculado e com anotações do lado que o próprio web designer coloca para ele mesmo saber o que ele precisa fazer naquela parte no momento do layout, que nós vamos fazer agora na sequência. Aqui também tem um outro exemplo de feito à mão, né? E exemplos feitos usando softwares. Qualquer software que você tenha retângulos, cores e texto, você consegue fazer um wireframe. E depois que o wireframe é feito, a gente passa para a etapa do layout. Só que o wireframe que eu vou fazer é um wireframe mais de trabalho aqui no Photoshop. Nós vamos ver na sequência, vocês vão entender por quê. Eu só vou dividir os setores do site, o cabeçalho, quantos pixels esse cabeçalho vai ter de altura, o menu, quanto ele vai ter de altura, o slider. Só vou definir as alturas e larguras para as colunas, por exemplo, né, para as áreas do site. Então, por isso que eu começo com Performance Wireframe, o nome do arquivo. Para definição, vou colocar aqui Web. Vou colocar um tamanho de 1280 por 800, mas eu vou alterar aqui para 1280. Vou colocar por enquanto 1200. Depois a gente ajusta a altura do nosso site. A altura do site sempre é variável, né? A resolução você pode colocar de 72 pixels por polegada, que seria a resolução nativa ali do sistema operacional Mac, ou então 96 pixels por polegada, que é a resolução 1 para 1 aqui do Windows. Mas, gente, essa questão de resolução andei pesquisando, e você pode colocar, por exemplo, nos arquivos do seu site 1 pixel por polegada de resolução, porque o que manda aqui nessa resolução seria para impressão. Então a gente tem que colocar uma mínima resolução, seria aqui 96, que é a resolução de tela, para que quando o usuário, o internauta, for imprimir o nosso site, ele vai ter uma mínima resolução para a impressora caseira conseguir imprimir o site. O navegador, ele só enxerga essa largura e altura em pixels. Então não importa, se você tem uma imagem 1280 por 1200, com 96, com 960 ou com 9 pixels por polegada, o navegador sempre vai abrir ela com 1280 por 1200. Mas o problema vai ser depois, na hora de imprimir. Se você tiver uma imagem de 9 pixels por polegada, ela vai ficar horrível na hora que imprimir, mesmo uma impressora caseira, uma impressora ou uma impressora boa. Se você tiver uma imagem de 960 pixels por polegada, ela vai demorar muito para carregar na internet. Então, o ideal é colocar uma resolução de tela, né, para conseguir uma impressão boa e o arquivo também não ficar tão pesado. Cores sempre RGB, 8 bits. Vou deixar aqui o fundo branco, pixels quadrados certinho, vou dar um OK. Abrimos o nosso arquivo, maravilha. Só que cuidado, gente, o nosso site ele não vai ter exatamente esta largura. A altura é variável, como eu disse, mas a largura, eu deixei uma largura grande. Eu estou simulando aqui nesse momento, nessa parte branca que a gente está vendo na tela, a janela do navegador. Então, normalmente, os sites têm de 900 a 1000 pixels, um tamanho ideal que não gere barras de rolagem na horizontal. Particularmente, eu gosto de fazer sites com 900 pixels de largura. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Como o meu site vai ser branco, de fundo branco, com duas pastas abertas aqui, olha lá, deixa eu fechar uma delas, vou fechar essa daqui, que é a mesma pasta aberta.
O site vai ter fundo branco, então eu vou colocar, para a gente conseguir enxergar o container do nosso site, eu vou colocar um fundo cinza no background, para a gente conseguir enxergar a largura de 900 do nosso site. Depois a gente decide se quer deixar branco aqui, ou pôr uma imagem que estica, ou colocar uma textura, etc. Então, vou voltar para lá. Então aqui, ó, no plano de fundo, eu vou escolher aqui em amostras um cinzinha, vamos ver aqui, um cinza 20%, e aí eu vou usar o comando Alt Delete, né? Usei o comando Alt Delete para poder forrar o plano de fundo com esse cinza claro 20%. Agora, eu vou pegar aqui, basicamente o nosso trabalho desse wireframe de construção, esse wireframe de trabalho aqui no Photoshop, eu vou usar basicamente retângulos. A ferramenta de retângulo, o preenchimento está cinza, eu vou trocar aqui para branco, vou colocar esse branco aqui. A cor de traçado, eu já vou deixar sem traçado, então ele não vai interessar esses 3 pontos aqui, porque eu já não estou usando cor de traçado. Tá tudo certinho, vou desenhar um retângulo direto de fora a fora aqui da área de trabalho. Cliquei, arrastei da tela de pintura, né, que o Photoshop chama. Então, desenhei esse retângulo ainda sem medida, sem nada. Ele já, Photoshop CC na versão 2014, já abre a paleta de propriedades. Então dá para a gente modificar os valores aqui, mas eu vou modificar o valor de outra maneira. Eu vou minimizar a caixa de propriedades, vou voltar para a ferramenta mover e vou usar aqui o comando Ctrl T de transformação, né? Você vai encontrar também em editar transformação livre, né? Então aqui com Ctrl T ativo, a gente pode notar aqui na barra de opções que nós temos largura e altura. Se não tiver em pixels, você clica direito no valor e escolha pixels. Ó. Clico direito no Add altura e também coloco em pixels. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a largura, ó, acabei abrindo 980, vou dar duplo clique, sempre no valor. Ele vai selecionar só o valor e não a unidade de medida. Então, vou colocar 900 pixels, já está lá. E a altura eu vou encaixar aqui, ó, vou grudar no teto. Gruda na base. Veja que ele já gruda, ele já cola, porque está ligado aqui ó, no visualizar, está ligado ao ajustar, e o ajustar A mostra onde ele está ajustando. Em guias, em grade, camadas, fatias e limites do documento. Por isso que ele grudou. Certo? Aqui também, ó, extras estão ligados, e tudo que está ligado está aqui em mostrar. Ó, e eu tenho ligado as guias inteligentes, que está nova aqui na versão CC 2014. Olha só, quando a gente puxa o nosso desenho vetorial, veja que forma uma linha rosa aqui na parte superior do nosso arquivo. É a guia inteligente marcando que ele está aderindo aos limites do documento. Então, nosso arquivo já está 900, ele fica com alguns quebrados, mas não tem problema. 900, com a altura encaixada por 1200. Encaixei aqui, encaixei embaixo. Não tem problema esses quebradinhos, ó, 1199,99, 1200. Vou dar um Enter, certo? Fixei aqui o container, né, o fundo do nosso site. Então, rapidamente eu vou renomeá-lo aqui, ó, retângulo 1. Para trabalhar com web, gente, é muito importante manter as camadas sempre nomeadas, porque nós vamos ter muitas camadas dentro de pastas. Então, é extremamente importante nomeá-las para você não se perder na quantidade, no excesso de camadas que você vai ter. Então, eu vou colocar aqui já com o padrão de internet tudo minúsculo, sem acento, container. Coloquei aqui, container. Por que container, né? Essa área, né, é uma divisória que a gente vai fazer lá no Dreamweaver. Vocês vão assistir na sequência aqui os vídeos do Dreamweaver e vão entender o porquê deste container. Ele é uma divisória que vai abraçar todas as outras áreas, todas as outras divisórias do site. Então, por isso que a gente tem que ter o container, ele que vai centralizar o site e ele que vai definir a largura do site. Certo? Então, nós temos o container. Como centralizar o container na tela? Se eu clicar e arrastar, veja só, aqui já no Photoshop CC 2014, ele já mostra pra gente as guias inteligentes marcando, centralizando, alinhando o nosso arquivo nos centros vertical e horizontal do documento. Antigamente eu fazia assim, eu dava um Ctrl A para selecionar toda a área do documento,
E veja que eu estou com a camada Container selecionada. E aqui em cima na barra de opções aparecem os botões de alinhamento. Então eu uso aqui o alinhar centros verticais e alinhar centros horizontais. Ele fica alinhado e termino essa tarefa com Ctrl D para poder apagar as seleções aqui, as formigas em marcha, né? Tá? Com Ctrl A e eu cancelei com Ctrl D. Veja quando eu aperto Ctrl, essa tem a novidade. Uma das novidades do Photoshop CC 2014 estão aqui nas linhas guias inteligentes. Se eu estou com um objeto selecionado e mantenho o Ctrl apertado e coloco aqui fora, veja que ele já mostra para mim a distância relativa desse objeto, né, em relação aos limites do documento. Mas veja que está em centímetro, né? 5,03 centímetros. Eu quero colocar para pixels. Vamos trocar para pixels. Então, olha só. Abra a régua com Ctrl R, ou então ali visualizar réguas, Ctrl R. Clique com o botão direito sobre a régua, ou a régua horizontal ou vertical, clico direito dentro dela, e troca a unidade de medida de centímetros, ou que tiver no seu, para pixels. Pronto. A gente já tem as réguas ali. Se você quiser deixar as réguas habilitadas para poder puxar linhas guias e ir alinhando seus objetos, pode deixar. Para jogar fora uma guia, você arrasta e guarda elas de novo dentro da régua. Se quiser desabilitar, Ctrl R. Eu não costumo com muita frequência, utilizar linhas guias. Eu vou mostrar para vocês como eu alinho os objetos aqui. E assim a gente troca a unidade. Então, pressionando Ctrl, veja só, temos 190 pixels para os dois lados de distância. Então, essa é uma das novidades. Eles incrementaram, deixaram melhor a ferramenta aí de guias inteligentes.